Olá, sejam bem-vindos à Escola Técnica REMA, no curso técnico de transações imobiliárias. Meu nome é Fernando e vou trabalhar com vocês a matéria de Economia e Mercado. Antes de falar da matéria, deixa eu me apresentar para vocês. Bom, eu sou formado em História, tenho complementação em Sociologia, fiz também um curso de Propaganda e Publicidade. Atualmente estou fazendo o curso de Gestão de Políticas Públicas e também fiz um curso de Metodologia em Geografia e História. Além disso, eu tenho o curso de Fundamentos Cristãos da Educação. Ou seja, a minha ideia é trazer toda essa bagagem para o dia a dia dos técnicos em transação imobiliária. Bom, nós teremos aí neste módulo 10 matérias, na realidade, que vão ser trabalhadas aula a aula. E nessas aulas vocês poderão estar acompanhando na sua apostila ou através do sistema AVA. É importante a gente lembrar que nesse sistema você pode ter acesso na sua casa, no escritório, aonde você estiver, você pode estar utilizando esse sistema para estar aprofundando os seus conhecimentos, os seus estudos. Lembre-se que no sistema AVA você vai ter todas as informações de apostila, do curso, todas as informações da matéria que você está estudando. Então você pode estar aprofundando o seu conhecimento no seu dia a dia do trabalho, no descanso do seu lar ou onde você quiser e preferir. Essa será a nossa primeira aula e nós teremos ainda mais 10 encontros. Nós estamos então fazendo uma análise das 10 matérias que nós teremos aqui nesse curso. Então, na primeira aula nós teremos conceitos da economia, bens e demanda, preço, estrutura de mercado, micro e macroeconomia, consumo e investimento, sistema financeiro, as funções econômicas do setor público, crescimento e desenvolvimento econômico e também tendências para o mercado imobiliário. Na realidade, todos esses conceitos estarão voltados para a área de técnicas de transações imobiliárias. Ok? Bom, falando um pouquinho da aula de hoje, nós trataremos nessa primeira aula a questão da introdução à economia. E antes de falar de economia, vamos lembrar um pouquinho do nosso dia a dia. Hoje, por exemplo, a gente vê que alguns países da Europa estão em crise, o euro está em crise. O Brasil, por outro lado, parece que está vivendo uma certa estabilidade. Ou seja, a gente consegue perceber nessa situação que a economia influencia a vida das pessoas. Por exemplo, você vai no mercado, compra um pãozinho. A compra desse pãozinho está influenciando várias outras situações do dia a dia das pessoas, do nosso dia a dia, e isso está dentro da economia e mercado. Tá? Muito bem. Para a gente falar de economia, às vezes a gente pensa que é uma coisa muito recente, mas não. A economia é uma coisa que já acontece desde os primórdios da humanidade. Por exemplo, nas primeiras comunidades lá na história antiga, a gente percebe que as pessoas não tinham dinheiro. Hoje em dia as pessoas usam dinheiro como meio de troca. Mas lá atrás as pessoas não usavam dinheiro. Elas, por exemplo, eu tinha meu pedaço de terra, produzia, por exemplo, mamão e banana. O meu vizinho, por exemplo, produzia melancia e abacaxi. Quando nós queríamos experimentar frutas diferentes, ou lá do vizinho, o que a gente fazia? Eu ia lá, vendia 3 bananas e comprava um abacaxi, trocava por um abacaxi. E isso foi o início. Depois nós vamos ter lá na história antiga, Grécia, Roma, onde as primeiras moedas vão ser criadas. E aí a gente vai perceber que a
economia começa a passar como uma ciência, né? Passa a ter os moldes de uma ciência. Avançando um pouquinho mais, nós temos na Idade Média as feiras medievais. Hoje, por exemplo, nós temos as feiras próximas da nossa casa, onde nós vamos lá, compramos alguns alimentos, compramos verduras, frutas. Na realidade, essas feiras surgiram na Idade Medieval, lá na Europa. E lá as pessoas também trocavam, né? Já existia um sistema econômico nesse período. Depois disso, essas pessoas produziam o quê? Elas produziam aquilo que elas faziam. Então, por exemplo, eu queria comprar uma cadeira. Então eu ia lá naquela pessoa que fazia esse tipo de objeto, falava, eu quero tal cadeira. Essa pessoa media a cadeira, ia lá, comprava a melhor madeira para esse tipo de cadeira que eu ia querer, tirava as medições, cortava, ele fazia todo o processo e depois me entregava a cadeira. No momento seguinte, nós vamos ter, a partir da Inglaterra e alguns outros países, a Revolução Industrial. E com a Revolução Industrial, o que aconteceu? A máquina começou a participar da economia. Ou seja, aquilo que o homem fazia a todo instante, a máquina começou a fazer parte. Então, por exemplo, nas grandes fábricas, a máquina vai fazer aquilo que o ser humano faz, né? Hoje, com a globalização e a economia de mercado, nós vemos que tudo o que acontece nos países, tudo o que acontece nos estados, municípios, nas cidades, bairros, na nossa casa, tudo isso tem influência em relação à economia, ok? Falando nisso, é importante a gente entender nesse momento um conceito importante sobre economia. E quem nos dá esse conceito é Rossetti. E ele diz o seguinte: a economia é a ciência que estuda as formas de comportamento resultantes da relação existente entre as limitadas necessidades a satisfazer e os recursos que, embora escassos, se prestam a usos alternativos. Um ponto importante que a gente tem que perceber é que, por exemplo, para toda a economia existe um produto, mas antes disso existem elementos importantes da natureza que são produzidos para gerar essa economia. Diante disso, a gente percebe que a natureza ela tem produtos que nós vamos usar, mas esses produtos não são ilimitados. As nossas necessidades são ilimitadas, mas esses produtos são limitados. A partir desse conceito, então, pode-se verificar que a preocupação básica da economia se refere aos escassos recursos naturais. Por exemplo, estamos no século XXI. Você sabe qual é o recurso mais importante deste século para muitos países hoje? Será que é o petróleo? Não, não é o petróleo. Na realidade, o recurso mais importante deste século é a água. Não sei se vocês sabem, mas hoje já existem países em guerra por falta de água. Aqui em São Paulo, por exemplo, e em alguns lugares do Brasil também, as pessoas, quando pagam a conta de água, ela paga a conta do uso da água e também paga o uso para a empresa que está fornecendo a água pelo tratamento da água. Ou seja, você já paga isso duas vezes, esse consumo e o tratamento. A gente sabe que possivelmente, logo, logo, a água vai ser um bem assim muito caro para muitas pessoas. Mas enfim, é só para a gente perceber que os elementos naturais são importantes nessa relação de consumo. Bom, tem uma questão importante aí que a gente tem que conversar, que é a questão do problema fundamental da economia. Bom, existe esse conflito das questões naturais, né?
e em relação à produção e às necessidades. Ou seja, hoje nós vivemos num mundo capitalista, onde as pessoas querem adquirir cada vez mais produtos. Será que eu vou ter mercado para tudo isso? Será que eu vou ter produto suficiente para atender todas essas pessoas? Então, por exemplo, você é um corretor imobiliário e você está trabalhando em uma empresa onde ela tem determinado local para ser comercializado. É óbvio que esse local ele tem uma quantidade certa de pessoas que poderão adquiri-lo. É natural que várias pessoas vão te procurar querendo comprar esse imóvel. Será que todas terão condições e acesso a esse imóvel? Certamente não. Algumas terão e vão assinar um contrato com você e outros não terão, né? Ou seja, você vai destacar as necessidades do teu cliente diante daquela situação que te apresenta um determinado produto. Ou seja, você vai conhecer esse produto, vai relacionar as necessidades que ele vai estar resolvendo para o seu cliente, para, na frente do seu cliente, você poder estar destacando todas essas informações. Bom, diante disso, nessa primeira aula, a gente também vai conversar um pouquinho sobre algumas perguntas fundamentais da economia. Primeiro, a questão diz respeito a o que produzir. Ou seja, nós somos vendedores, nós somos representantes que trabalhamos, e o nosso produto o que é? Mercado imobiliário. São casas, são prédios, são locais que nós pretendemos comercializar. A gente precisa conhecer essas informações? Sim. Se você chega numa feira, por exemplo, né, e alguém vai te vender, por exemplo, uma verdura, e você não sabe que verdura que é aquela, o vendedor vai te informar que verdura que é aquela, para que ela serve, como que ela tem que ser usada, como que ela tem que ser produzida para o seu consumo. Ao passo que se eu chego lá no stand, converso com você e você ainda não conhece nada sobre o produto que você está vendendo, possivelmente eu vou sair de lá com mais dúvidas. A segunda questão é quanto produzir, que volta naquela situação que nós conversamos anteriormente. Então, por exemplo, imagina que você tem determinado prédio para ser comercializado. Quantos andares tem? Quantos apartamentos tem ali? Quantas pessoas vão ser atingidas com a propaganda que a empresa vai fazer para direcionar esse produto para essas pessoas? Ou seja, você tem que estar preparado para estar conversando com essas pessoas, conversando com esses clientes sobre esse produto que você tem em mãos. Como produzir? Nessa questão a gente tem que perceber primeiro a importância de você ter preparo, você ter conhecimento daquilo que você está falando, né? Então muitas vezes vai ser o folheto, vai ser a propaganda, vai ser a conversa com o gerente, vai ser a conversa até com o seu cliente sobre aquilo que você está vendendo. Qual é a visão que ele está tendo sobre o produto que você está vendendo? Ok? Por último, nós temos a quem produzir, ou seja, é o nosso consumidor, né? O nosso cliente. Então, a importância da gente estar preparado para atender esse cliente, né? Quantas vezes que nós temos que sair de casa pela manhã, atendemos um cliente pela manhã e talvez nós só vamos atender outro cliente talvez à noite ou em outro dia. Às vezes você marcou com o cliente em determinado horário e ele na verdade nem esqueceu do que marcou com você, né? Independente disso, você está preparado para que esse cliente, quando ele tiver qualquer dúvida sobre o produto que você está vendendo, sobre o imóvel que você está trabalhando, ele tem que ser resolvido. Muito bem? Nesse contexto
de economia e mercado, a gente tem que perceber, por exemplo, como nós, seres vivos, humanos, vivemos numa sociedade e como que a economia permeia toda essa sociedade. O primeiro grupo que nós temos somos nós, enquanto indivíduo, enquanto seres pertencentes a uma família. Então, é o agente privado que possui a mão de obra para a produção pelo trabalho. E a partir daí você decide, pelo salário que você recebe, como, onde, o que você vai gastar. Esse é o primeiro ponto, o indivíduo, a família. O segundo ponto são as empresas, enquanto agentes econômicos. E nesse caso, eles empregam e combinam os recursos de produção para a geração dos bens e serviços que atenderão às necessidades de consumo e de acumulação na sociedade. Neste caso, são as empresas que detêm as formas de produção. O indivíduo, a família, tem a força de trabalho. A empresa, a indústria, tem a força de produção. E o governo? O que o governo faz? O governo é aquele agente público que administra os bens e serviços úteis à sociedade como um todo. Ou seja, é o governo que vai orientar, através de leis, decretos, vai administrar como toda a sociedade vai se envolver de forma dinâmica dentro da economia. Nós temos alguns fatores de produção no mundo capitalista. E esses fatores eles são importantes porque eles denotam como cada ação vai influenciar no cumprimento da meta econômica de uma sociedade. Então, por exemplo, o primeiro fator que nós temos é o fator terra. E ele se constitui de todos os elementos naturais em que o homem, através do trabalho, transformará esse objeto em algo econômico para a sociedade. Nós temos em seguida o fator trabalho, que é a ação humana sobre os elementos naturais no mercado de trabalho para a população economicamente ativa. Então, por exemplo, na nossa sociedade, nós temos algumas pessoas que trabalham, temos algumas pessoas que não trabalham. As pessoas que trabalham são as conhecidas, aquelas pessoas que são economicamente ativas. E aquelas que não trabalham, ou são aposentadas, ou não têm vínculo empregatício. Diante disso, o que a gente pode perceber? Por exemplo, o mercado, ele seleciona aquelas pessoas que irão atender o seu interesse econômico. Na nossa sociedade, por exemplo, uma pessoa acima de 65 anos, ela normalmente é aposentada, ou seja, economicamente, ela não participa mais da economia do país, né? Hoje, por exemplo, dos 14 aos 16 anos, um jovem ainda não pode trabalhar. Ele pode ser um aprendiz, por exemplo, mas oficialmente ele ainda não pode ter vínculo empregatício. Ou seja, todas essas relações acontecem no nosso dia a dia. E é importante a gente perceber porque tudo isso faz parte do caminho do mercado, do caminho da economia. Um outro elemento importante é o capital, ou seja, refere... Continuando o trabalho da nossa apostila, vamos falar um pouquinho agora sobre, dentro do conceito de economia, dentro do conceito de mercado, a questão das épocas e a sociedade. Então é importante a gente perceber, primeiro, que independente da época onde aconteçam determinados assuntos econômicos, nós vamos ter toda uma orientação trabalhando em relação à economia e à concepção de política. Então, por exemplo, na Grécia Antiga, nós tínhamos os gregos que dominavam outros grupos e esses grupos eram assimilados no seu dia a dia na forma daquilo que eles possuíam. Então, por exemplo,
Vamos imaginar que a Grécia tivesse invadido uma outra região e dessa região eles percebessem que haviam determinados produtos que lhe interessassem. Esse material era recolhido, levado para a Grécia e em seguida toda a comunidade grega participava desses benefícios. De que forma? Todo aquele material arrecadado era distribuído, era orientado para participar da economia na Grécia. Hoje nós temos mudanças, nós vivemos num mundo globalizado. Por exemplo, nós temos a questão hoje que envolve a moeda. Então, por exemplo, as pessoas vivem no seu dia a dia, compram, vendem através da moeda. Cada país tem sua moeda, só que nós temos dentro do mercado algumas moedas mais valorizadas e outras menos valorizadas. Hoje no mundo o dólar é uma das moedas que se alinham em relação aos outros países e cada país vai produzir economicamente de acordo com os valores do dólar hoje no mundo. Nós temos alguns grupos, por exemplo, que estão alheios a essa situação. Vamos imaginar, por exemplo, um grupo de nativos indígenas que vivem no meio da Amazônia, que para se chegar lá, por exemplo, você precisa passar pelo menos 4, 5, 6 dias de barco para poder chegar nesse local. É um lugar muito distante, ou seja, você vai ter uma dificuldade muito grande para chegar lá. Vamos imaginar que esse grupo tem algum problema e precise comprar, por exemplo, alguns elementos, algum material para uso dentro da aldeia. Esse transcurso de tempo vai fazer com que eles, quando vêm na cidade, comprem o material e já levem uma certa quantidade para que se faça uso no seu dia a dia. Vamos pensar o seguinte: será que num grupo de aldeia indígena existe questão econômica? Se a gente pensar em relação à questão de moeda, dinheiro, vai ser meio difícil. Algumas até hoje existem aldeias, por exemplo, que vivem dentro das cidades, aldeias indígenas que estão dentro de uma cidade. Possivelmente essas aldeias vão ter sim algumas orientações, algum trabalho direcionado para a economia local. Mas se eu pegar, por exemplo, essa aldeia que está lá longe, afastada, que não tem quase contato com o nosso mundo, possivelmente eles vão ter outro tipo de relação que não é econômica. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte: quando eu quero comer, por exemplo, um pão, normalmente eu saio da minha casa, vou até a padaria, escolho o pão que eu quero, que o padeiro já preparou, que está à venda para todos, escolho o pão, pago com meu dinheiro, volto para casa e vou me alimentar do pão que eu escolhi. Será que na vida indígena acontece dessa forma? Não. Então, por exemplo, quando o nativo indígena acorda pela manhã, ele vai tomar o seu café da manhã, que para nós é café da manhã, mas para ele vai ter outro nome. Ele vai fazer o seguinte: ou vai pescar, ou vai caçar, ou de alguma forma vai buscar um alimento próximo da onde ele mora, numa árvore frutífera, por exemplo, e vai trazer o alimento para sua casa. Para ele pegar, por exemplo, um peixe no rio, ele vai ter que pescar. E como que ele vai fazer isso? Vai comprar o anzol? Não, ele vai produzir todo este material. Ou seja, numa aldeia indígena, as pessoas produzem aquilo que eles precisam consumir. Por exemplo, tem alguns grupos indígenas onde as pessoas, quando estão dentro do grupo, cada um participa de alguma atividade diferenciada. Por exemplo,
em algumas tribos, os homens cuidam da caça, enquanto as mulheres cuidam da plantação, enquanto talvez alguns mais velhos, mais idosos, vão cuidar da parte espiritual daquela comunidade. Ou seja, cada um vai crescer, vai desenvolver as suas habilidades dentro da comunidade. E mais, isso de acordo com as necessidades. Então vamos imaginar que nasceu um novo integrante nessa aldeia indígena. Possivelmente ele vai ser integrado nessa aldeia de forma que a cada dia ele possa crescer e aprender a exercer aquilo que vai servir para toda a comunidade. Então, se ele vai ser um grande caçador, desde pequenininho, os pais, a aldeia, todo o grupo vai ajudá-lo para que ele possa aprender a caçar, para que ele possa aprender a sair pela manhã e saber aonde ele vai encontrar os animais para caça, que tipo de arma que ele vai usar, ou seja, aos poucos ele vai aprendendo como ser um índio e como ser um caçador naquela aldeia. Da mesma forma, se ele for um pescador, se ele for cuidar do artesanato, ou seja, toda essa orientação ele vai ter aos poucos. Na verdade, na nossa sociedade, a gente aprende as coisas meio que ao contrário, né? Normalmente, quando nós nascemos, enquanto somos crianças, vamos nos desenvolvendo. Aos poucos nós olhamos para os nossos pais, para os nossos amigos, e aí nós vamos nos identificando com algumas coisas e vamos criando certas resistências para outras. Por exemplo, imagine a seguinte situação. Eu tenho um casal que tem um filho e normalmente esse casal eles têm o hábito, por exemplo, de no final de semana pelo menos fazerem leitura de jornal, revista. Possivelmente essa criancinha que nasceu nessa casa vai crescer, vai naturalmente aprender esse hábito da leitura. É lógico que há casos, por exemplo, que às vezes ninguém da família tem interesse e aquela pessoa desenvolve essa aptidão. Não é comum, mas pode acontecer também. O que nós temos que entender? Primeiro, que tudo aquilo que nós aprendemos pelo hábito, né? Isso é muito importante. Então hoje nós estamos aqui na nossa aula, desenvolvendo o conteúdo, e esse conteúdo diz respeito à nossa profissão. Então se eu quero, por exemplo, aprender mais, me desenvolver mais, como que eu tenho que fazer? Aprender. Como que eu vou ser um bom administrador se eu não sei administrar? Como que eu vou ser um bom técnico de vendas se eu não conheço muito bem essa área? Se eu não conheço muito bem o que fazer, como trabalhar? Ou seja, eu vou ter uma dificuldade muito maior. Isso é em relação ao nosso curso. Então, só para vocês terem uma ideia da importância que é para nós termos acesso à educação. E isso faz com que o nosso dia a dia possa gradativamente favorecer para que, quando houver oportunidades, essas oportunidades sejam alcançadas. Muito bem. Diante disso, nós vamos retomar um pouquinho sobre a questão do conceito de economia. Lembrando o que a gente já viu até agora, a gente percebe que o conceito de economia, ele tem uma preocupação básica da economia se referindo aos recursos naturais. E quando a gente pensa em recursos naturais, a gente pensa só na floresta, na água, na terra, talvez. Qual será a importância disso para a nossa vida? Será que é muito? Será que é pouco? Como será que nós nos comportamos diante da natureza? Muito bem. Vamos imaginar, por exemplo, um objeto que costumeiramente nós usamos, uma caneta. Para
que serve uma caneta? Serve para escrever. E para eu fazer a caneta, o que será que eu preciso? Tem gente que vai falar plástico, tem caneta que pode ser de metal. A maioria das canetas que nós usamos é de material plástico. E esse material plástico ele provém naturalmente do petróleo. E o petróleo, como vocês sabem, é um material que vem da natureza. E esse petróleo ele não é produzido de forma abundante na natureza. Não, ele tem um certo limite de tempo para ser produzido. E mais, é um material escasso. Por quê? Em vários lugares do mundo, o petróleo que está sendo retirado da natureza está acabando. Para que o petróleo chegue à sua produção normal, ele precisa de milhões de anos. Ou seja, não é dias, não são meses, não são anos, mas são milhões de anos para chegar à condição de petróleo. E o homem hoje, no mundo moderno que nós vivemos, consome muito petróleo. Eu disse para vocês anteriormente que no século XXI a água é o combustível mais importante. E por que eu disse isso? Justamente porque sem petróleo possivelmente nós conseguiríamos viver, mas sem a água dificilmente nós, seres humanos, sobreviveremos. Muito bem. Então a caneta, que é um material simples que eu uso no meu dia a dia, em casa, no trabalho, na escola, é um material que provém do petróleo. Eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, tem vários lugares do mundo que tem petróleo, ainda. Mas todos esses lugares já estão com o campo praticamente com o uso diminuído. Tá? Ou seja, possivelmente, nos próximos 50, 60 anos, o homem, se não mudar o seu nível de consumo, o seu nível de produção, vai ter problemas com relação ao uso do petróleo. Outra coisa que nós podemos perceber, por exemplo, quando nós fazemos um contrato com uma empresa, né? Então você está na sua mesa, você atende o cliente, vende o seu produto, negocia com ele as condições de compra e aí, naturalmente, você vai produzir um documento e esse documento normalmente é um contrato onde você e o seu contratante vai assinar. Para que você usa o contrato? Porque é um documento que, se der algum problema lá na frente, é uma segurança, tanto para mim, vendedor, como para ele, comprador. Muito bem, é isso mesmo. Então, juridicamente, é um material extremamente necessário. Mas o papel é feito do quê? Ele provém de que material da natureza, por exemplo? Alguém sabe? Muito bem, madeira. Então, para eu ter o papel, eu preciso de madeira. E para eu ter madeira, eu preciso de florestas. E aí, a gente tem um problema sério. Porque várias florestas do mundo estão desaparecendo. Ou pela ação natural do homem, né, de derrubar as árvores e essas árvores entrarem no caminho da produção, ou problemas naturais, queima, terremoto. Por exemplo, quantas vezes nós ficamos sabendo que determinados espaços de florestas foram devastados por uma imensa fogueira. E aí o que acontece? São árvores a menos, é material que nós teremos a menos,
para nossa produção. Hoje em dia existe uma certa conscientização em relação ao uso do papel. Mas será que é em todo lugar? Será que as pessoas realmente têm interesse nisso? Por exemplo, nós ficamos sabendo, num congresso que nós participamos, que a Câmara Municipal de São Paulo, nesse ano de 2012, resolveu inovar de forma ecológica no seu trabalho. E o que eles resolveram? Que todos os processos que têm andamento dentro da Câmara Municipal, a partir desse ano, vão ser desenvolvidos todos de forma eletrônica. Eles querem reduzir o nível do uso de papel a um percentual próximo a zero. Isso é muito importante, porque a partir do momento que eu tenho algumas empresas, e nesse caso não é uma empresa privada, não é uma empresa do governo, envolvida num processo como esse, isso valoriza, isso faz com que outros grupos empresariais, por exemplo, outras pessoas que vivem neste mesmo mercado, nesta mesma sociedade, possam, a cada dia, estar contribuindo para que nós possamos usar a natureza, mas de forma responsável, mas de forma equilibrada. Quanto a isso, nós temos uma questão importante a falar. Por exemplo, nós consumimos algo, por quê? Então, você está em casa, né, descansando, de repente, por exemplo, você cisma e aí liga a TV. Quando você liga a TV, você vai assistir o seu programa preferido, né, com a sua família, e entre um intervalo e outro você vê algumas chamadas comerciais, as conhecidas propagandas e publicidades que o meio empresarial utiliza para nos lembrar sobre alguns assuntos que nós devemos consumir. Por exemplo, você está assistindo o seu programa e aparece uma reportagem sobre determinado supermercado, né? Uma propaganda falando daquele mercado. Naturalmente vai vir à sua mente a ideia de que preciso comprar determinada coisa. E quando você possivelmente lembrar que tem que comprar alguma coisa relacionada ao mercado, você vai lembrar daquele mercado que apareceu na propaganda. Além disso, você tem inúmeros outros produtos que são anunciados: vestuário, alimentação, compras em shoppings, ou seja, vários elementos que nós utilizamos no dia a dia, mas que em contrapartida eu não tenho uma exclusividade. Normalmente eu tenho produtos que são vendidos por várias marcas, várias empresas. Como escolher a melhor empresa? Como escolher o melhor produto? É isso que a propaganda tenta nos convencer. É um processo meio que demorado, né? Tem empresas, por exemplo, que segmentando o seu público, eles vão fazer uma propaganda muito bem direcionada. Outras, nem tanto. Quantas vezes nós assistimos uma propaganda numa televisão, na internet, no jornal, e olhamos para aquele produto e na hora falamos: não, esse produto eu não vou comprar por determinado problema, por determinado assunto. Às vezes é o poder aquisitivo, às vezes é o modelo do produto que não nos agrada, ou seja, tem determinados produtos que são consumidos por determinados públicos. Nós somos trabalhadores imobiliários.
técnicos imobiliários. Ou seja, vamos imaginar que uma empresa vai fazer um grande lançamento de um espaço imobiliário. E, para fazer esse lançamento, antes de fazer o lançamento, vamos começar um pouquinho antes do momento de apresentar esse produto ao cliente. A empresa precisa o quê? Produzir. E vai produzir de que forma? Onde será esse empreendimento? Qual o local? Qual a infraestrutura que esse empreendimento vai oferecer? Por exemplo, o condomínio, como que ele vai funcionar? Quais benefícios que o cliente que adquirir o apartamento ou a casa vai ter adquirindo esse espaço? Ou seja, são informações que desde o início os corretores, os trabalhadores imobiliários devem se precaver para poder oferecer para o seu público aquela melhor informação, aquela melhor qualidade para a pessoa que estiver interessada naquele produto. Além disso, quanto que vai produzir? Qual será o tamanho desse empreendimento? Será um empreendimento para 20 mil pessoas? Será um empreendimento para 100 pessoas? Ou seja, qual o grau de quantidade de pessoas que eu vou de alguma forma estar informando, estar negociando este condomínio. Ou seja, se eu tenho um empreendimento para muitas pessoas, o meu nível de propaganda, o meu nível de comunicação será um. Se eu tenho um nível de propaganda direcionado para um grupo segmentado, um grupo efetivamente menor, possivelmente eu vou ter um outro tipo de comunicação para essas pessoas. Muito bem. Então nós vimos o que produzir, quanto produzir e agora como produzir. Então nós temos a ideia do condomínio. Então esse condomínio será produzido para determinadas famílias, Serão produzidas, por exemplo, 2 torres com 4 apartamentos por andar, Um prédio de mais ou menos 15 andares, num local arborizado, num local com infraestrutura adequada, ou seja, onde aquele cliente que adquirir este condomínio vai ter acesso a supermercado, farmácia, padaria, açougue, academias, lojas, bancos, ou seja, ele vai ter uma certa tranquilidade no seu dia a dia, ok? E tudo isso tem que ser pensado antes de efetivamente você começar a construir. Isso é importante para a empresa saber como que ela vai investir, como que ela vai atuar no mercado. Tudo bem? Muito bem. Que tipo de material que será usado nesse condomínio? Se for um condomínio de luxo, eu vou ter que usar materiais mais importantes para eu atingir o meu público. Porque se eu usar produtos que não sejam, e isso não tem a ver com qualidade. Qualidade eu tenho que ter desde de um condomínio mais simples até um condomínio mais arrojado. Mas eu estou falando de tipo de material. Então, por exemplo, ao invés de usar no chão ladrilho, usar um carpete de madeira, eu posso usar um mármore. Ou seja, essa diferença vai influenciar o cliente na hora da compra e de alguma forma vai valorizar ou desvalorizar esse produto nesse mercado para o cliente. Muito bem, então o que produzir, quanto produzir, como produzir
E, em última instância, para quem produzir. Quem que vai comprar esse condomínio? É uma pessoa informada? É uma pessoa que tem outros tipos de informação de outros condomínios que são parecidos? Ou esse condomínio é de alguma forma exclusivo? Questão de preço. O preço que está sendo cobrado para esse condomínio é um valor alto? É um valor de mercado razoavelmente baixo? Ou está abaixo do mercado? Todas essas situações farão com que o meu cliente se interesse ou não pelo meu produto. Muitas vezes nós vimos que muitos jovens recém-casados ou prestes a se casar tendem a procurar um imóvel para comprar. Algumas empresas fazem determinadas feiras de vendas, orientam seus vendedores, e chega no momento da compra, por algum motivo, esse cliente não adquire o produto. Normalmente, nós temos que perceber onde aconteceram falhas, onde aconteceram problemas, quais desvios aconteceram nesse caminho para que o cliente, por algum motivo, não adquiriu aquele produto. Às vezes pode ser um problema financeiro, às vezes pode ser um problema de localização. Então vamos imaginar, por exemplo, que você tem um imóvel para ser vendido e esse imóvel ele está numa região onde existem muitos bares, muitos locais de divertimento noturno, danceterias, pizzarias. É um local extremamente movimentado, fica próximo a uma avenida, por exemplo. E o cliente para quem você ofereceu o produto é uma pessoa, é um casal que tem uma vida mais tranquila, que gosta de uma vida mais tranquila. Possivelmente, se eles conhecerem o local e vendo todo esse movimento, vão ter dificuldade em aceitar o seu produto. Ou seja, eles vão procurar um produto que se adeque às suas necessidades. Nós, enquanto consumidores, somos assim. Na cidade, por exemplo, nós temos vários supermercados, mas naturalmente nós escolhemos aquele que mais nos agrada. Pode ser a questão de preço, pode ser a localização. Às vezes eu vou no mercado que é mais próximo da minha casa, às vezes eu vou no mercado um pouquinho mais distante, mas que a condição do custo para mim favorece. Posso escolher um outro mercado que, mesmo distante, ele tem uma excelente equipe de trabalho, onde me atende tranquilamente. Ou seja, são questões que o consumidor está buscando e que o mercado tende a oferecer. Muito bem. Vamos falar um pouquinho mais sobre a questão do indivíduo, a questão da família, enquanto agentes privados. Então, já vimos que as pessoas consomem, que as pessoas compram, que as pessoas às vezes deixam de comprar, em virtude da propaganda, em virtude da publicidade. E isso faz com que o mercado econômico da sociedade se movimente. Então, por exemplo, vamos imaginar uma empresa que quer fazer o lançamento de uma nova modalidade de casa. E essa casa, por exemplo, ela é construída com os mais recentes produtos, com as mais recentes inovações do mercado ecológico. Você tem na mão
um requinte informativo muito grande, um apelo emocional e institucional muito grande. Hoje, a maioria das empresas, a maioria das pessoas tem se preocupado com a questão ecológica, né? Já conversamos a questão do papel, a questão do petróleo, ou seja, hoje esse assunto sustentabilidade é um assunto importante para as pessoas. A mídia tem trabalhado muito essa informação. Então, muitas vezes, uma empresa que investiu dinheiro, investiu equipamento, investiu pessoal, num determinado local, onde, por algum motivo, está tendo problemas de dificuldades com relação à moradia, com relação à sustentabilidade das pessoas, essas dificuldades aparecem na sua trajetória. Muito bem. Nós temos os agentes econômicos, são as empresas. Para a empresa produzir, ela precisa de pessoas. Algumas pessoas vão até me dizer, mas tem empresas que a maioria do que é produzido é feito por computador. Concordo. Hoje, principalmente, muitas empresas utilizam, se não máquinas, mas máquinas com direcionamento, com um acompanhamento de um computador. Só que, para ligar o computador, ou para desligar, ou para ligar a máquina, ou para desligar, eu preciso do ser humano. É lógico que para determinadas máquinas, eu vou ter assim, uma máquina que produza, por exemplo, uma quantidade enorme de produtos por hora. Se eu fosse ter várias pessoas ali produzindo aqueles produtos, possivelmente o meu custo ia ser muito maior. Mas hoje, com a inovação tecnológica em que vivemos, muitas empresas usam esses equipamentos no seu dia a dia para produzir os seus produtos. Muito bem. E isso tem um custo. Tem um custo para quem? Para a empresa, e tem um custo para o consumidor, para aquela pessoa que vai adquirir esse produto. Isso é importante a gente perceber porque a economia, ela trabalha nesses dois níveis, o nível de produção e o nível de consumo. Se eu produzir determinada coisa e esse produto, por algum motivo, não for vendido, não for negociado, a minha produção vai ficar emperrada, a minha economia vai estar travada. Não acontece economia sem produção e consumo. Muito bem. E aí entra um agente importante, que é o governo. O governo vai estabelecer leis, vai organizar a economia, vai organizar o mercado para que, no seu dia a dia, na forma mais possível, tranquila e imediata, todas as pessoas que vivem naquela sociedade possam, de alguma forma, participar, possam estar economicamente ativas dentro do seu sistema. Por exemplo, nós temos algumas questões que às vezes o governo age e lá no Congresso os deputados mudam ou tentam mudar aquilo que o governo decidiu. É um processo democrático, nós sabemos disso, mas muitas vezes quem tem a condição de resolver, de efetivamente mudar a situação, está dentro do governo, né? Então, muitas vezes as pessoas agem, as pessoas colaboram, as pessoas negociam aquilo que vai ser feito no mundo prático do seu dia a dia. Muito bem. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Edgar Pereira, sou advogado
ex-fiscal do Cresce, hoje empreendedor imobiliário. Estou com vocês hoje aqui na Escola Técnica Rema para nós trabalharmos uma matéria importantíssima que é operações imobiliárias. Vamos falar um pouquinho sobre o grande crescimento do mercado imobiliário. Todos sabem que o mercado imobiliário tem experimentado nos últimos anos um grande crescimento. Qual é a importância deste mercado para a economia do país como um todo? Primeiro é bom lembrar que é um mercado que está formando empreendedores. Um mercado que tem como principal objetivo fomentar o desenvolvimento de empreendedores. E como o povo brasileiro, como o brasileiro comum, já tem na sua alma o empreendedorismo, está aí a grande oportunidade para todos nós aproveitarmos deste momento especial que o país vive para experimentar um ganho pessoal e um ganho coletivo de toda a nação. Nós temos alguns detalhes importantes, algumas características deste mercado, que é o aumento do crédito, que tem sido abundante nos últimos anos. Nós temos aí também as projeções que indicam um crescimento no país, no ranking mundial. Então, há números que indicam que nós seremos a quarta economia mundial, há outros que já indicam que seremos a terceira economia mundial. E você, pessoalmente, deve observar esse detalhe, porque você deve pensar da seguinte maneira: o que tem de fazer para participar desse crescimento que acontece a olhos vistos e que atinge a todos? O que eu posso fazer, o que você pode fazer para crescer junto com o país? Dentro destas coisas que foram faladas, nós vamos trabalhar o corretor de imóveis, operações imobiliárias, o corretor de imóveis. O que é o corretor de imóveis? Ora, o corretor de imóveis é um intermediador de partes. Ele vai unir aquele que tem um produto com aquele que tem um produto e quer vender o produto, com aquele que está procurando esse produto no mercado imobiliário. Então é uma função importante, é uma profissão importantíssima, regulamentada por lei. Nós vamos verificar que o corretor de imóveis tem uma lei específica regulamentando a sua atividade e por isso a existência deste curso, para propiciar a você toda a formação técnica possível para você desempenhar este trabalho tão importante na sociedade. Vamos lá, pessoal, vamos prosseguir. Eu disse que o corretor de imóveis é o intermediador de vendas, o intermediador de partes, um facilitador de negócios. Ele vai aproximar as partes, aquele que tem o produto e aquele que está procurando o produto no mercado imobiliário. Para fazer isso, o corretor de imóveis vai organizar a compra, organizar a locação, organizar a permuta, ele vai organizar a venda e incorporação de imóveis. Nós vamos aprender no curso o que é incorporação de imóveis, qual é a importância disso, qual é a legislação que está subjacente, que está amparando juridicamente toda esta situação. O corretor de imóveis vai organizar documentos, vai trabalhar com muitos documentos. Ele vai apresentar os imóveis para o público, vai trabalhar com a apresentação de imóveis para o público. O corretor de imóveis vai lidar com empresas imobiliárias, vai lidar com construtoras, vai lidar com cartório de registro de imóveis, a sua importância, toda a complexidade do cartório, de documentos que o cartório exige. O corretor de imóveis vai lidar com leilões judiciais e leilões extrajudiciais. Nós vamos aprender aqui a importância disso. Nós vamos aprender que é um mercado que está crescendo muito, um mercado que está se abrindo para grandes empreendedores aí no futuro.
O corretor de imóveis vai trabalhar também com consórcios imobiliários, vai trabalhar junto a instituições financeiras, a bancos, vai trabalhar também com planejamento imobiliário. A importância do planejamento imobiliário. Ainda sobre corretores de imóveis, aqui nessa aula, que é uma aula inaugural, nós vamos depois detidamente estudar tudo isso com muito mais afinco, com mais profundidade. O profissional é um profissional autônomo. Em regra, o corretor de imóveis não é um profissional registrado, não é um seletista. Em regra, é um profissional autônomo, recebe comissões. Essas comissões variam de 6% a 10%. Essas comissões elas são negociadas, embora o Conselho Regional de Corretores de Imóveis estabeleça uma tabela. A tabela é meramente para dar um referencial no mercado, onde os corretores, na verdade, com seus clientes, que estabelecem quanto dessa comissão. É uma profissão regulamentada. A Lei 6.530 de 78 e o Decreto 81.871 de 78 são as duas legislações que amparam juridicamente a profissão de corretor de imóveis. Isso significa dizer que o professor, ou melhor, o corretor de imóveis, tem direitos e tem deveres. Com relação aos direitos, ele tem direito à comissão que pactuou junto com o seu cliente. Ele tem direito, por exemplo, se é um corretor de imóveis que administra uma carteira de aluguéis, né? Ele captou vários proprietários e conseguiu clientes para alugar os seus imóveis. Então ele vai estabelecer uma taxa, vai cobrar uma taxa previamente combinada com esses proprietários, para que então ele possa administrar essa carteira de imóveis. Esse é um dos ramos que se abre para o corretor de imóveis: administrar uma carteira de aluguéis, uma carteira de locação. E quanto aos deveres, o corretor de imóveis precisa ser ético, precisa de ética profissional. Como diz o Código Civil, o novo Código Civil, o corretor de imóveis, como todo profissional, precisa trabalhar com a boa-fé objetiva, precisa trabalhar com lealdade para com as partes, para com seus clientes. O corretor de imóveis também desenvolve um trabalho individual. Esse trabalho individual vai ser em casa ou no seu escritório imobiliário. Lembrando que o escritório imobiliário vai ter custos fixos para ele gerir, para ele administrar. No entanto, se ele trabalhar em casa, é possível diminuir os custos fixos desse empreendimento que está iniciando. Porém, há vantagens e desvantagens para o corretor que trabalha em casa e também para o corretor que trabalha com o seu escritório, com a sua imobiliária. Existe uma outra coisa importante que nós vamos aprender no curso, que é o fato das parcerias, a importância do corretor de imóveis realizar parcerias, trabalhar com parcerias, porque em algum momento o corretor tem um produto para vender, mas não tem um cliente. No outro momento ele tem um cliente, mas não tem um produto, e aí é necessário as parcerias para viabilizar. E para realizar parcerias é necessário ética, é necessário a boa-fé, é necessário lealdade, é necessário uma série de requisitos e que o corretor deve estar muito atento a tudo isso. E nós vamos aqui no curso trabalhar com bastante carinho todas essas questões. Existe também a possibilidade de formar parcerias com outras empresas do mercado imobiliário. Isso é muito comum, muito comum. Existe também a possibilidade do corretor de imóveis ser um seletista, um empregado de uma empresa imobiliária. Isso é muito menos comum. É da natureza
do trabalho como corretor imobiliário, é da natureza do mercado imobiliário trabalhar como empreendedores, homens e mulheres de bem, que são empreendedores, que correm o risco, que sabem calcular o risco, que sabem calcular o investimento que estão fazendo e vão fazer isso dispondo tempo, muitas vezes vão colocar à disposição o seu final de semana, o seu feriado, o seu domingo. Então, é da natureza do mercado que o corretor de imóveis trabalhe correndo um certo risco, um pouco de risco. Então, é mais comum encontrar profissionais, corretores de imóveis, que são empreendedores, portanto, são comissionados, combinam essa comissão e recebem em cima dessa comissão que foi combinada. Aqueles mais empreendedores, aqueles mais organizados, serão selecionados pelo mercado de trabalho, pelo mercado imobiliário, e que irão crescer muito nas suas atividades. É preciso que o corretor de imóveis seja alguém com certo carisma, que seja alguém com certa habilidade, que tenha um nível de conhecimento médio, que seja alguém antenado, que seja alguém antenada com o que está acontecendo no mundo hoje, para poder então atender todos os públicos que chegam a esse corretor de imóveis, a esse profissional. Uma pessoa com essas características, com esse perfil, tem grande chance de prosperar neste mercado. Vamos falar um pouquinho sobre proibições e penalidades. O corretor de imóveis tem que tomar cuidado com a vigência do Código de Defesa do Consumidor, uma série de obrigações, uma série de deveres, uma série de cuidados foram então colocados para todo e qualquer profissional que presta serviços aí no mercado. É necessário que o corretor de imóveis, inserido neste contexto, tenha cuidado e preste um serviço de excelência. E ele tem algumas proibições. Portanto, deve tomar cuidado e atender com muito critério para não sofrer as sanções que lhe são colocadas. Vamos falar um pouquinho sobre responsabilidade. Vamos aprender nesse curso a responsabilidade contratual, que é aquela responsabilidade que vem de um ajuste de um contrato feito entre duas ou mais partes. O corretor de imóveis precisa e trabalha o tempo todo com contratos, precisa obedecer às regras, às cláusulas contratuais. É preciso tomar cuidado com relação a isso. Em se tratando de uma sociedade imobiliária, nós podemos aí, e vamos aprender a respeito, sobre até onde vai o limite de responsabilidade daquele corretor que na sociedade imobiliária, na sociedade empresarial, vende, e aquele corretor que responde tecnicamente pelo empreendimento imobiliário. São coisas que deverão estar bem delimitados, bem delineados no contrato social da empresa. Nós vamos estudar também durante esse curso sobre responsabilidade extracontratual, ou seja, aquela responsabilidade que todos nós, quando agimos com culpa ou sem culpa, essa responsabilidade é inerente a todas as relações humanas. Nós vamos aqui aprender a respeito dessa importância, vamos dar importância a isso, vamos desenvolver isso, para que você saia com uma boa formação, uma formação ética, uma formação profissional, mas também uma boa formação jurídica neste curso. Vamos falar um pouquinho sobre a responsabilidade criminal. Nós sabemos que os pseudos corretores sofrem sanções de ordem criminal, sanções de ordem administrativa. É muito comum numa imobiliária nós encontrarmos o pseudo corretor fugindo da fiscalização, correndo da fiscalização. Ora, se inscrever num curso de corretor de imóveis, um curso como esse que a Escola Técnica REMA está oferecendo, é um curso relativamente barato, que vai propiciar uma série de ganhos para o indivíduo, para o corretor de imóveis. Então não se justifica que alguém seja pseudo-corretor.
Os riscos para quem não é credenciado junto ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis são muito grandes. Não vale a pena correr esse risco. Nós estamos aqui então para aprofundar isso, aprofundar os conhecimentos, aprofundar os relacionamentos de você com a matéria, para podermos produzir um profissional de qualidade, de excelência. Em relação à responsabilidade criminal ainda, responsabilidade criminal, falamos aqui sobre o pseudo corretor de imóveis. Vou falar um pouquinho sobre a importância, nós vamos aprender nesse curso a importância da estrutura do Conselho Federal de Corretores de Imóveis. Vamos aprender o que é o Conselho Federal de Corretores de Imóveis, o COFES, né? O que é uma autarquia? O COFES é o órgão de cúpula dessa autarquia. Em cada estado da federação nós temos o Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Então nós temos o CRECE, Conselho Regional de Corretores de Imóveis em São Paulo, temos o CRECE no Rio de Janeiro, temos o CRECE no Distrito Federal, enfim, em cada estado da federação e do Distrito Federal nós temos o CRECE, Conselho Regional de Corretores de Imóveis, que tem a função principal de fiscalizar o mercado imobiliário, de fiscalizar a atividade de corretor de imóveis, porque é uma profissão regulamentada, porque é uma profissão que exige uma série de cuidados e porque é uma profissão importante para a sociedade. O CRECE, uma autarquia, que tem como cúpula o COFES, é um órgão que fiscaliza, é um órgão de apoio à sociedade, né? Muitos corretores de imóveis têm dificuldade de entender isso, que o CRECE, o COFES estão aí para fiscalizar e oferecer para a sociedade uma fiscalização efetiva para que somente os bons profissionais estejam atuando e não pseudos profissionais, falsos profissionais, porque não estão inscritos e porque a partir daí desenvolvem atividades que vão faltar com a ética, que vão faltar com a lealdade para com seus clientes. O CRECE está aí para fiscalizar todo o mercado imobiliário, para ajudar o corretor de imóveis também, porque oferece uma série de cursos para quem já é corretor de imóveis, para aperfeiçoar o corretor de imóveis, enfim. Tudo isso nós vamos aprender no curso com bastante vagar, com bastante atenção, com bastante cuidado. Vamos aprender todo o processo de inscrição do corretor de imóveis. Vamos aprender um pouquinho sobre a legislação, a Lei 6.530 de 78, a Lei 4.116 de 62, o Decreto 871 de 78, como já foi falado. Vamos discorrer sobre cada uma dessas leis e decretos para poder aprender com cuidado e com profundidade sobre esse assunto. Vamos também aprender sobre o Código de Processo Disciplinar, que é a Resolução 46/82. Vamos também discorrer sobre o trabalho do corretor de imóveis com bastante profundidade. Vamos estudar o que a lei permite, o que a lei não permite. Vamos entender o que é intermediação imobiliária, nos seus detalhes, nas suas minúcias. Vamos estudar locação, a lei de locações, qual a importância dessa lei para o mercado imobiliário, como é que o corretor corresponde a isso, como o corretor se situa, né? E como o corretor está para a lei de locações, como o corretor está, quais as suas responsabilidades e seus deveres no mercado imobiliário, se tratando de locações. Vamos estudar incorporação imobiliária, a lei específica sobre incorporação imobiliária, toda a documentação que ele precisa conhecer, porque o corretor de imóveis, quando está no estande de vendas, ele responde conjuntamente, ele é responsável conjuntamente com a empresa que está vendendo, portanto precisa conhecer sobre incorporação imobiliária, e é uma lei complexa, extensa, é preciso estudar isso com bastante carinho. Nós vamos fazer isso aqui no decorrer do nosso curso. Vamos também estudar sobre administração e avaliação de imóveis, como se administra uma carteira de imóveis, como se administra uma carteira de locação, como se avalia o imóvel, quais são os critérios para avaliar o imóvel, a importância de levar uma boa prestação de serviços para o seu cliente,
uma vez que você, através de uma técnica específica, você vai avaliar o imóvel do cliente e avaliar o imóvel que o cliente está comprando. Vamos estudar também objetos de interesse ligado ao processo de avaliação imobiliária. Vamos estudar sobre procuração, a importância da procuração, como redigir uma boa procuração, quais são os pontos nevrálgicos, os pontos mais importantes para uma procuração, para que você esteja bem representado, para que o seu cliente esteja bem representado. Neste curso nós vamos também falar sobre preço de imóvel, o bem imóvel. Vamos falar sobre um pouquinho sobre o bem de família, as implicações do bem de família. Tudo isso são assuntos importantes, matérias importantes que um corretor de imóveis deve conhecer para poder oferecer um trabalho de excelência, para oferecer um trabalho que vai literalmente corroborar, vai edificar o seu cliente no que tange aí ao bom negócio que ele está fazendo. Vamos também estudar sobre métodos de avaliação. Vamos falar sobre pesquisa e vida útil. Vamos estudar esses métodos, como eles funcionam, como eles começam, como eles terminam. Vamos também estudar sobre a administração de condomínios. É um mercado que está crescendo muito ultimamente. A administração de condomínios, a sua importância, né? A sua fatia de mercado, quanto ele cresce no mercado da construção civil, no mercado imobiliário. Vamos estudar sobre os deveres do condomínio, a importância do condomínio. Vamos estudar sobre os direitos do condômino, qual a importância de conhecer toda essa legislação, toda essa gama de matérias para poder ser um corretor de imóveis de excelência. Vamos estudar um pouquinho sobre o sistema financeiro imobiliário. O que é, como funciona, qual o papel do Banco Central, qual o papel do COFES, qual o papel do conselho que trata das intermediações financeiras. Nós temos um conselho no Brasil que trata especificamente sobre transações financeiras. E essas transações financeiras, dependendo do valor, em se tratando de imóveis, elas são necessárias passar por esse conselho que trabalha de maneira muito forte essas transações, investiga todas essas transações. Esse conselho está inserido em tantos outros órgãos, né? Com o COFES, com a Receita Federal, com a Polícia Federal. Tudo isso é importante conhecer. O corretor de imóveis é um parceiro importante para trabalhar junto com esses órgãos todos. Ele assume responsabilidades diante da sociedade, e então nós vamos aqui também conhecer esses conselhos todos, esses órgãos todos que fazem parte do sistema financeiro imobiliário. Vamos conhecer alguns serviços oferecidos pela Caixa Econômica Federal. Vamos também estudar sobre certidões negativas. Vamos estudar sobre as cláusulas contratuais essenciais, as cláusulas acessórias, as cláusulas acidentais, as cláusulas adjetas. Nós vamos também estudar sobre a escritura de compra e venda. O que é uma escritura de compra e venda? A importância dessa escritura para o negócio. Nós vamos estudar também sobre o registro dessa escritura, as implicações do registro ou não. Você vai sair daqui desse curso um profissional habilitado, competente, para dar toda e qualquer informação para o seu cliente. Nós vamos estudar também sobre locação predial urbana, direitos do locador, direitos e deveres do locador, direitos e deveres do locatário. Nós vamos também estudar a locação, especificamente locação residencial, locação não residencial, locação de bens, de imóveis rurais, de imóveis urbanos. O que é a sublocação? Quais as implicações da sublocação? Quais os perigos em trabalhar na locação e uma sublocação? Quais as implicações do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor? Quais as implicações das responsabilidades que tem o corretor de imóveis
frente a este negócio que está se delineando. Tudo isso vamos estudar neste curso com muito critério, com muito vagar. Vamos falar um pouquinho também, vamos aprender sobre o direito de preferência, sobre as benfeitorias, sobre as sucessões. Vamos aqui dar uma pincelada nos procedimentos processuais, né? A importância dos procedimentos processuais, o que é um processo judicial, o que é um processo administrativo, como se dá um processo administrativo no Cresce, os cuidados que um corretor de imóveis deve ter para não enfrentar um processo administrativo no Cresce, e também um processo judicial, muito mais ainda um processo judicial. Vamos estudar registro de imóveis, vamos estudar averbação, o que é uma averbação, qual a importância de uma averbação, os tipos de cartório, o que é um cartório de notas, o que é um cartório de registro de imóveis. Vamos estudar as escrituras públicas, vamos estudar uma série de questões, uma gama enorme de assuntos que vai assessorar você a ser um corretor de imóveis de excelência, um profissional que faz a diferença. Com o nosso auxílio, com os nossos professores, com o nosso material didático, com as nossas apostilas e com o seu empenho, com o seu empreendedorismo, com a sua capacidade, com o seu carisma, nós temos certeza que vamos construir juntos uma carreira de sucesso. Muito obrigado. Pessoal, continuando sobre o curso de operações imobiliárias. Vamos falar um pouquinho sobre corretores em geral. Nós temos duas grandes divisões sobre corretores. A primeira grande divisão fala sobre os corretores oficiais. O que são os corretores oficiais? Nós temos corretores de mercadorias, nós temos os corretores de câmbio, aqueles que operam na Bovespa, que trabalham de acordo com a Lei 5.601/70. Nós temos os corretores de seguro, aqueles que fazem parte da SUSEP, pela Lei 5.594/64. A outra grande divisão são os corretores livres. Então, exemplos de corretores livres: corretores de automóveis, os agentes literários, os agentes de espetáculos, os corretores de imóveis. Aqui entra os corretores de imóveis, que, como nós já dissemos, é regulamentado pela Lei 6.530/78. Agora, sobre os pseudos corretores, sobre os falsos corretores. Os não inscritos no Conselho Regional de Corretores de Imóveis, quando flagrados por essa irregularidade, respondem pelo exercício ilegal da profissão. Isso é contravenção penal. Está lá previsto no artigo 47 do Decreto-Lei 3.688 de 1941. É uma responsabilidade penal e também quem é flagrado responde administrativamente perante o CRES, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Tudo isso é importante saber, tudo isso é importante conhecer para não cometer esse erro e também ajudar aqueles que ainda não se regularizaram. É bom lembrar que alguém pode ter um curso de técnico em transações imobiliárias, este curso que estamos oferecendo para você, e no entanto, o aluno não se termina o curso e não se regulariza junto ao conselho. Eu mesmo, na atividade fiscal do CRES, me deparei com situações parecidas com essa, onde nós tínhamos ali um futuro corretor de imóveis habilitado com curso e com o diploma da escola, e, no entanto, esse indivíduo não tinha se regularizado junto ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis. E por esse motivo, muitos deles foram autuados e tiveram que responder aí diante do CRES, né? Mas como já tinha documentação tudo ok, já tinha um curso, já estavam que meio caminho andado para se regularizar. Então fica a dica para você
ao terminar o curso de técnico em transações imobiliárias, oferecido aqui na Escola Técnica REMA, para que você então se regularize junto ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Vamos falar um pouquinho sobre a responsabilidade. O que é responsabilidade? Responsabilidade é o dever jurídico em que se coloca a pessoa, seja em virtude de contrato, seja em face de fato ou omissão que lhe seja imputado para satisfazer a prestação convencionada ou para suportar as sanções legais que lhe são impostas. O que significa isso? Significa que a responsabilidade advém ou de um contrato, de um acordo de vontades, onde você se obriga a fazer algo ou deixar de fazer algo, ou essa responsabilidade vem através de lei, onde a lei estabelece qual é a responsabilidade, qual é a sua responsabilidade e qual é a responsabilidade do seu cliente, por exemplo. Então a responsabilidade tanto decorre do contrato, como já disse, do acordo de vontades, ou da letra da lei, em face da qual se exige a satisfação ou o cumprimento da obrigação ou da sanção. Vamos dar um exemplo. Um exemplo de responsabilidade oriunda da norma jurídica. Imaginemos uma sociedade empresarial, onde duas pessoas físicas se unem para comercializar imóveis de terceiros. Uma imobiliária e pessoa jurídica, por exemplo. Olha só o que a lei diz. A lei diz que deve constar no contrato social, o contrato social que forma essa pessoa jurídica. A lei diz que um dos sócios deve ser corretor de imóveis credenciado junto ao CRES. E é este sócio, corretor de imóveis, que fará as intermediações imobiliárias. O outro sócio, em não sendo corretor de imóveis, poderia exercer a gerência administrativa do negócio. Não poderá esse sócio intermediar, permutar, vender, apenas a gerência do negócio. Então, você já viu que o ideal é que nessa sociedade os dois sejam corretores de imóveis. Um deles vai responder tecnicamente pelo empreendimento, pela imobiliária, pessoa jurídica, e o outro também vai poder vender sem embaraço algum. Fica a dica para você que tem aí uma alma de empreendedor e que quer crescer no mercado imobiliário. Vamos agora falar um pouquinho mais sobre o sistema COFECE, porque é um tema que cai muito em prova, né? Para falar a verdade, não cai, despenca em prova. É muito importante saber o que é isso, o que significa isso e a importância do sistema COFECE, porque isso será cobrado em prova e certamente você vai se sair muito bem. O COFECE é o órgão de cúpula, é a autarquia federal criada através de lei. Então, vamos falar um pouquinho sobre a autarquia. Autarquia, a definição é essa: é uma entidade do governo criada através de lei específica para desempenhar atividade estatal com personalidade jurídica de direito público, pertencendo à administração indireta. Embora aqui o texto é um pouco árido para a maioria das pessoas que não são da área do direito, mas só para você entender, então a autarquia é uma entidade criada por lei. O CRES, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, está ligado ao COFECE, que é o órgão de cúpula, e é essa autarquia, que foi criada pela Lei 6.530, que foi criado para fiscalizar o exercício da profissão de corretor de imóveis. Essa autarquia existe em prol da sociedade, em defesa da sociedade, para que a sociedade não seja lesada quando os indivíduos, os cidadãos, estiverem aí comprando e vendendo os seus imóveis. Muito bem, o COFECE, Conselho Federal de Corretores de Imóveis, tem sede em Brasília e a sua circunscrição administrativa abrange todo o território nacional. E também o COFECE, como órgão de cúpula, serve para dirimir conflitos. Então, um corretor de imóveis que eventualmente for processado administrativamente pelo CRES, este tem o direito, pelo princípio da ampla defesa,
previsto em nosso ordenamento jurídico, esse corretor de imóveis tem a possibilidade de recorrer dessa decisão. Então, esse recurso sobe para Brasília e lá no COFES, no Conselho Federal de Corretores de Imóveis, será a última instância de julgamento dessa decisão administrativa. Quanto ao CRES, enquanto o COFES tem a sua sede em Brasília, no Distrito Federal, em cada estado da federação nós temos os CRES, Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Estamos repetindo essa matéria para que fique bem consolidado, bem firmado esse conhecimento, porque é objeto de prova. É muito comum questões abordarem sobre COFES, sobre o CRES, a composição dos conselhos. Então você deve prestar bastante atenção nesse detalhe, nessa matéria. Nós temos então o CRES, Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo, o CRES do Rio de Janeiro, o CRES do Paraná, e todos eles estão ligados e são supervisionados pelo COFES, Conselho Federal de Corretores de Imóveis. Então, qual é o objetivo dessa autarquia? Fiscalizar o exercício da atividade de corretor de imóveis. O corretor de imóveis pode ser aquele que fez um curso de bacharel em ciências imobiliárias, um curso de graduação, curso de bacharelado, com 4 anos de duração. Também pode ser aquele que fez curso de gestão imobiliária. Já é um curso menor, mais enxuto, mais um formato de um curso de tecnólogo com duração de 2 anos. Esse também tem direito a se inscrever junto aos conselhos regionais de corretores de imóveis. E por último, aquele que fez um curso de técnico em transações imobiliárias. Esse curso está sendo oferecido pela Escola Técnica REMA. Ok? Vamos falar um pouco sobre o papel do corretor de imóveis. No Brasil inteiro, somente o corretor de imóveis é autorizado a intermediar negócios imobiliários e também as empresas imobiliárias. As imobiliárias pessoas jurídicas também podem intermediar negócios imobiliários. Isso significa dizer que se você conhece alguém que atua no mercado imobiliário e que não é inscrito no conselho, você pode, qualquer pessoa pode, com fácil acesso ao site do CRES, denunciar esta irregularidade. E o CRES enviará um fiscal para verificar a ocorrência da irregularidade. O corretor deve possuir noções de direito imobiliário, noções de matemática financeira. Ele precisa saber como usar, por exemplo, uma calculadora financeira, uma HP. Ele precisa ter noções de engenharia. Um corretor de imóveis precisa ter noções de arquitetura, noções de topografia, precisa ter noções também de informática e outras matérias mais que vão auxiliá-lo, vão ajudá-lo na sua profissão, no seu trabalho. Vamos agora falar um pouco sobre o artigo 723 do Código Civil. Você pode verificar esse artigo na página 48 da sua apostila de operações imobiliárias. Diz o texto da lei no Código Civil, que passou a ter vigência a partir de janeiro de 2003, o seguinte: o corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência e a prestar ao cliente espontaneamente todas as informações sobre o andamento do negócio. Eu grifei aqui a palavra obrigado. O corretor é obrigado, a lei diz que o corretor é obrigado a executar a mediação com diligência. Quando a lei fala diligência, ele está dizendo o seguinte: que o corretor de imóveis não pode perder prazo, o corretor de imóveis não pode perder documentos, o corretor de imóveis tem que tomar cuidado com as informações que
promove com o seu cliente, tem que tomar cuidado com o que ele promete para o seu cliente e também prudência. Se o corretor de imóveis der uma informação e o cliente se sentir prejudicado lá na frente, certamente ele poderá processar o corretor de imóveis e trazer grande dificuldade para este profissional. Prosseguindo, o corretor de imóveis é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência e a prestar ao cliente espontaneamente todas as informações sobre o andamento do negócio. Parágrafo único do artigo 723 do Código Civil. Sob pena de responder por perdas e danos, o corretor prestará ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio, das alterações de valores e de outros fatores que possam influir nos resultados da incumbência. Muito bom. Vamos traduzir isso aqui para que fique mais claro. Se o corretor der alguma informação e essa informação não se concretizar lá na frente, pode o cliente, em se sentindo prejudicado, processar esse profissional. Vou dar um exemplo. Quando o corretor de imóveis recebe o sinal do comprador, é muito comum, na vida prática aí fora, é muito comum que entre as duas partes que estão negociando e o corretor de imóveis intermediando esse negócio, é muito comum que o vendedor queira um sinal da outra parte para amarrar o negócio, para garantir o negócio no futuro. E isso é lícito, é previsto em lei, muito bem. Só que alguns corretores, desavisadamente, pegam esse sinal e pegam o sinal do comprador e depositam na sua conta corrente, depositam o cheque na sua conta pessoal. Ora, se o corretor de imóveis fizer isso, inclusive sem autorização das partes envolvidas, ele será responsabilizado, melhor dizendo. Esse é um exemplo prático, um exemplo simples de como se aplica o artigo 723 do Código Civil. Se lá na frente o negócio não vier a se concretizar, por algum motivo, porque faltou algum documento, porque o financiamento não saiu, porque teve algum entrave junto ao banco, esse corretor de imóveis poderá responder criminalmente, administrativamente, porque ele, sob pena de responder por perdas e danos. É o que diz o nosso Código Civil de 2002. Pessoal, vamos falar um pouco sobre locação. Você pode encontrar essa matéria na página 49 seguinte da apostila de operações imobiliárias. O que é locação? Vamos ver o conceito. Locação é um contrato pelo qual uma das partes, mediante remuneração paga pela outra, se compromete a fornecer-lhe durante certo tempo o uso e gozo de uma coisa infungível, a prestação de um serviço apreciável economicamente ou a execução de alguma obra determinada. Vamos ver um outro conceito. Esse é um conceito do Clóvis Bevilacqua, um jurista muito famoso aqui no Brasil e que já faleceu faz bastante tempo. Outro conceito, o conceito da norma internacional de contabilidade. Diz a norma internacional de contabilidade sobre locação, que locação é um acordo pelo qual o locador, o detentor do bem, transmite ao locatário, que é o beneficiário, em troca de um pagamento ou série de pagamentos, o direito de usar um ativo por um período de tempo acordado, combinado. Agora, vamos ver o que o nosso Código Civil, o novo Código Civil, diz sobre locação. Lá a partir
do artigo 1188 do Código Civil, nós vamos ter as disposições gerais sobre locação. O Código Civil trata de locações de prédios urbanos, locações de prédios rústicos, locações de serviços, locações de obras. Para cada um desses tópicos, o Código Civil traz um regulamento, algumas regras específicas. Já a Lei 8.245 de 91, que é a lei de locação, é uma lei específica, uma lei especial, somente para imóveis urbanos. Vejamos como ficam as locações de imóveis da União, dos estados, dos municípios, das autarquias, das fundações públicas. Como ficaria para alugar um desses bens? Há situações em que o poder público resolve locar um bem. O poder público tem um imóvel e, estando este imóvel ocioso, pode e deve, na verdade, alugar. E há muitos casos em que o poder público aluga o bem. Porém, nesses casos, a locação é regida pelo Código Civil, não é pela Lei 8.245. E também por leis específicas, leis especiais para tratar desse assunto. Locação para vaga de garagem, outro exemplo. Locação de espaços para publicidade, locações em apart-hotéis, locações de hotéis residências. Todas essas locações, elas são regidas pelo Código Civil e também por leis especiais. Não serve aqui então, não se aplica a Lei 8.245 de 91. Vamos falar agora sobre o contrato de locação de imóvel urbano. O que é um contrato de locação de imóvel urbano? O conceito é o seguinte: é o modo pelo qual uma pessoa, denominada locador, cede a outra inquilino ou locatário por tempo determinado ou não, mediante remuneração, mediante aluguel, ou uso e o gozo de um determinado imóvel. Muito bem. Este contrato de imóvel urbano, ele deve ser bilateral. O que significa isso? Significa que envolve prestações recíprocas. A está alugando para B. A entrega o imóvel para B e, em contrapartida, B paga o aluguel. Tranquilo, bilateral. Segundo, esse contrato é um contrato oneroso. Ele tem custo para ambas as partes. Um porque está dispondo do seu bem, o outro porque está pagando por usar esse bem. Outra característica importante do contrato de locação de imóvel urbano é o fato de que ele é consensual. O que significa isso? Significa que independe da entrega da coisa para o seu aperfeiçoamento. Você pode assinar um contrato e pegar esse bem, entrar nesse bem pouco depois. O contrato permite isso, ele é consensual. O contrato também deve ser comutativo. O que vem a ser comutativo? Ambas as partes podem antever e avaliar a prestação que lhe é fornecida, que será fornecida. Outra característica importante é um contrato não solene, porque a lei não impõe forma específica, forma especial, forma determinada para o seu aperfeiçoamento. Eu não preciso, para alugar um imóvel, este contrato não precisa ser feito diante de um tabelião, por exemplo. A lei estabelece liberdade para que as partes, locador e locatário, possam então interagir e formular esse contrato. Ok? Pessoal, incorporação imobiliária. Você pode estar verificando
partir da página 56 da apostila, sobre incorporação imobiliária. A palavra incorporar remete à ideia de juntar duas ou mais coisas num só corpo. Exemplo, temos um terreno vazio. Então, a casa que será construída sobre o terreno, ela será incorporada ao imóvel, ao terreno. Agora, juridicamente falando, o que seria incorporação? Incorporação é o meio pelo qual alguém, pessoa física ou jurídica, constrói um edifício com diversas unidades autônomas em terreno de outra pessoa. A definição jurídica de incorporação nós vamos encontrar no artigo 28, parágrafo único da Lei 4.591 de 64. Então, incorporação imobiliária é a atividade exercida com o intuito de promover e realizar a construção para alienação total ou parcial de edificações ou conjunto de edificações compostas de unidades autônomas. Vamos a uma questão prática. O corretor está lá, foi convidado para trabalhar numa grande empresa imobiliária e é colocado no estande de vendas. Muito bem. O plantão que a empresa oferece como estande de vendas, ela o faz para vender imóveis que ainda não foram construídos, imóveis na planta. Para isso, para vender imóveis na planta, a empresa precisa apresentar a incorporação do imóvel. É uma garantia que a lei exige para a sociedade, para o cliente final. Então, é fundamental que uma empresa que vai vender unidades autônomas, um edifício que ainda está na planta, ela deve apresentar a incorporação imobiliária deste empreendimento. Muito bem, o corretor de imóveis, trabalhando no estande de vendas, tem que saber disso e orientar o cliente, o seu cliente, a respeito da importância da incorporação, que na verdade o plantão de vendas se trata de um plantão oficial, né? Porque nós temos os plantões piratas. O que vem a ser um plantão pirata? É aquele plantão de vendas, aliás, não é um plantão de vendas, é um plantão onde se usa fazer a captação de clientes. O plantão pirata está proibido por lei de intermediar negócios imobiliários. O corretor que trabalha, corretor de imóveis que trabalha no plantão ainda não oficial, o famoso plantão pirata, ele não pode vender as unidades autônomas ainda, até que saia a incorporação imobiliária. Existe um risco aí para o corretor que incorre junto com a empresa. Nós sabemos que na prática acontece de plantões piratas vendendo imóveis, pegando cheque calção como sinal. Tudo isso é ilegal. É necessário que haja a incorporação, um documento que estabelece a incorporação imobiliária no plantão, para que ele seja considerado um plantão oficial. Então, possa se vender os imóveis ainda na planta. Muito cuidado, porque na prática isso é um problema. E o Ministério Público, o CRES, tem fiscalizado com bastante cuidado toda essa questão. Vamos falar um pouco sobre administração e avaliação de imóveis. O que é avaliação de imóveis? A avaliação é a determinação técnica do valor de um imóvel ou de um direito sobre o mesmo. Porque nós temos bens patrimoniais, tangíveis, aqueles que podem ser tocados, aqueles que têm existência física, e nós temos os bens intangíveis.
invisíveis, os que não podem ser tocados, os que não têm existência física. Estou falando aí do direito autoral, do direito de marca, da patente, do direito de invento e assim por diante. Por exemplo, do fundo de comércio. Né? Muito bem. Agora, enquanto ao valor de mercado, você vai aprender na disciplina Economia e Mercado. Você vai aprender mais na disciplina Economia e Mercado, oferecida aqui neste curso de técnico de transações imobiliárias pela Escola Técnica Arema, com mais profundidade sobre o mercado, o valor de mercado, como que se chega, a importância da oferta e da procura, como isso se dá no mercado imobiliário, tudo isso será aprofundado. Agora, a avaliação é usada nos casos de herança, nos casos de partilha, né? Quando você tem uma situação de compra e venda, você chama o corretor de imóveis é chamado para avaliar o imóvel, você será chamado para avaliar o imóvel, para dar sua opinião a respeito. A avaliação imobiliária também é usada como instrumento de investimento, né? Para se estudar o investimento, a viabilidade daquele investimento, se é viável ou não viável. Tradicionalmente falando, são os engenheiros e arquitetos que são chamados para serem avaliadores. Agora, vejam bem, em São Paulo, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis tem oferecido um curso específico, um bom curso, muito aceito no mercado, para avaliadores imobiliários, apenas para corretores imobiliários inscritos devidamente no Conselho Regional. Então, depois desse curso, você poderá se inscrever, ser um corretor de sucesso e aproveitar esta oportunidade de fazer cursos. E o Cresce São Paulo tem oferecido vários cursos, este particularmente um curso muito bom, um curso profundo sobre avaliação de imóveis, avaliadores imobiliários. Vamos falar um pouquinho sobre métodos de avaliação. Nós temos o método de avaliação imobiliária por custo. Também temos o método de avaliação imobiliária por renda, o método de avaliação imobiliária por valor residual e também o método de avaliação imobiliária por comparação. E temos outros exemplos de outros tipos de avaliação. Por exemplo, por valor de mercado, por valor residual, por valor patrimonial para fins tributários, muito importante, por valor efetivo, por valor venal. O avaliador, ele deve conhecer as ferramentas matemáticas envolvidas no cálculo, como também o funcionamento do mercado, como funciona esse mercado, onde situa o imóvel, ele está próximo do quê? O que são os agregados que podem ou valorizar ou desvalorizar um bem imóvel. Tudo isso o avaliador tem que considerar. A melhor maneira de avaliar o imóvel é a comparação com dados de transações de imóveis semelhantes. Eu avalio com base nos arredores qual o preço daqueles imóveis, daí eu tiro uma média e com essa média eu consigo chegar ao valor efetivo do bem. Claro que essas transações efetuadas na mesma época em que necessita encontrar o valor. Quando se tratar de prédios comerciais, prédios industriais, esse método já não pode ser aplicado. Já deverá ser aplicado outro método para se chegar ao preço, à avaliação desse imóvel. O que é o valor de um bem? Qual que é o conceito de valor? Nós temos, quando o cliente vai vender o seu bem imóvel, há várias variantes que estão concorrendo ao mesmo tempo. Nós temos o apego emocional, as lembranças, se é um imóvel que foi herdado, as lembranças, todo o apego emocional envolvido. Nós temos temos que analisar
a localização do imóvel, temos que analisar o que está próximo, o que está longe, o que está distante. Muito bem. Quais são os mecanismos de formação dos valores de bem? São vários mecanismos. Qual a diferença de valor e preço? Nós temos então várias variantes. O valor é determinado, é um valor determinado de acordo com o momento do mercado. Se o mercado está aquecido, o valor será X. Se o mercado está desaquecido, o valor será Y. Um cliente pode deixar de fazer um bom negócio por causa do apego emocional que tem sobre o bem, no momento em que o mercado está desaquecido e o preço será menor. Se ele não tomar cuidado com esse detalhe, pode simplesmente perder a venda, deixar de fazer um bom negócio. Agora, os valores de imóveis semelhantes, eles são a principal evidência de mercado, a mais comum, para se obter um valor de mercado. Então, a comparação de preço é o primeiro requisito, é a primeira característica que se usa. É o primeiro requisito que se usa para chegar ao valor de mercado. Então, é preciso extrair um valor médio. Como são várias variantes que concorrem, é necessário, e cada imóvel, mesmo próximo um do outro, são diferentes. É necessário avaliar a metragem, é necessário avaliar o custo efetivo da obra, o custo efetivo da reforma, se for o caso. Todas essas variantes devem combinar para que possamos chegar a um valor de mercado razoável, um valor efetivo. Segundo a NBR 5676, uma avaliação de imóvel poderá estar em vários níveis. Primeiro nível, o nível expedito. O que é isso? É aquele nível baseado no sentimento e experiência do avaliador. Ou seja, o avaliador experiente conhece o imóvel e, com base na sua experiência, com base inclusive em outros imóveis que ele vendeu na região, com base no tamanho do imóvel, ele chega a uma conclusão e de imediato ele estipula, né, um valor, ele aproxima um valor de mercado para o cliente. É o primeiro nível. O segundo nível, o nível normal. Aí nós temos uma homogeneização de fatores. Ele combina estatisticamente, matematicamente, várias variantes para chegar ao valor de mercado. Terceiro nível, que a NBR 5676 vai nos trazer, é um nível rigoroso, aí com a inferência estatística. Ele vai usar de uma regra matemática, de cálculos matemáticos, para chegar àquele valor. Mais uma vez, combinando várias variantes. E é claro, agora, um nível mais rigoroso, mais profundo, para chegar àquele valor de mercado. Se não há dados para comparação, podem ser empregados também os métodos da renda ou residual e outros métodos. Agora vamos falar sobre os métodos diretos de avaliação. Nós temos a metodologia comparativa, de comparação, e a metodologia de custo. Muito bem. Metodologia comparativa. Analisa custo. Aliás, no metodologia de comparação, nós temos a metodologia de custo, que vai analisar o custo da obra e das benfeitorias incorporadas. Muito bom. Depois nós temos os métodos, esses são os métodos que eu acabei de falar, diretos, mas nós temos os métodos indiretos de avaliação. Os métodos indiretos de avaliação consideram variáveis, a renda ou aspectos residuais. Em relação ao aspecto da renda, a pergunta que se faz é quanto pode render o imóvel? Quais são os eventuais frutos que esse imóvel pode oferecer? Essas perguntas sendo respondidas nos dá o preço do valor de mercado.